Eu risquei aqui, gente, esta folha, assim, como se fosse uma escama de peixe, né? E a gente vai fazer ponto caseado aqui, como a gente fez lá no abacaxi, né? Onde a gente fez num pano de copa. Você que acompanhou, a gente vai repetir aqui, mas agora numa folha. Porque assim, o que eu penso são os pontos que a gente pode ir aplicando no nosso trabalho de maneiras diferentes. A gente fez num abacaxi, agora a gente vai aplicar numa folha, o pontinho que é mais básico do bordado livre. Eu vou pegar aqui 3 fiozinhos, tá certo? Deixa eu aumentar aqui, o pessoal também do Instagram. Eu acho que a imagem tá legal. É esse aqui, ó, que eu vou fazer. Peraí, isso. Já eu vou colocar o bastidor, né? Pra gente poder trabalhar. E vou pegar 3 fios para dar um pouquinho mais de textura, para ficar mais legal. O certo aqui, gente, é puxar um. Eu cortei aqui, ó, e o certo é puxar um a um. A gente pode daqui, a gente pode puxar um a um ou abrir os 3. Ó, eu posso pegar um aqui, puxo, deixo ele aqui. Aí eu abro. Como é bom estar com vocês, obrigado. Ah, que maravilha. É bom ter vocês com a gente também. Com certeza. Agora a voz do César tá até mais assim, tá mais perto, né? Tá mais perto. Premente. Que Premente. bom, que bom, que bom. Isso mesmo. Eu vou juntar os 3 aqui. Quando eu separo os fios, fica mais bonito o bordado, tá? Porque aí ele não vai ficar com aquela torção, fica um pontinho do lado do outro, um fiozinho, né? Fica bem legal. Eu tô usando 3 fios da linha Moliné. As cores a gente já havia passado, mas vamos lá, esse aqui é o 258, tá? É o mais escuro que eu vou jogar aqui. Que legal, meu. A Anice mandou 75 mandadas, estrelas, né, o que seja. Que lindo! Muito obrigada mesmo. Vou passar aqui na agulha número 8, tá certo? Vamos lá. Não vou começar com o nozinho, vamos colocar aqui no bastidor. Esse bastidor é aquele de plástico, mas é um plástico diferente. Beijo, Adriana! Um beijo. Um bastidor que é de plástico, mas é um que eu gosto muito. Obrigada, Cida. Obrigada mesmo. Deus abençoe vocês. Que bom. Gosto muito, muito feliz quando chega terça e quinta. Que legal. Eu também fico aqui, a gente fica aqui esperando para poder trazer aqui sempre o melhor do bordado livre. Olha aqui, vou começar fazendo o ponto caseado e eu vou fazer ele fechadinho. Aí nesse caso aqui, como eu tenho 3 fios, eu não quero dar um nozinho, então eu vou esconder ele aqui, olha. Eu posso esconder ele aqui, vou esconder ele aqui assim. Ele vai ficar tampadinho mesmo. A imagem tá boa? Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Vamos lá. 3 fiozinhos da linha Moliné na agulha número 8. Linhas Moliné são as linhas de meadas, tá bom? Prendi aqui a linha. E aí eu vou usar esse pontinho aqui para começar fazendo o meu primeiro ponto. Porque eu dei uma laçadinha aqui para ele ficar bem aqui laçadinho, fechadinho, né? Comecinho. Então eu vou seguir aqui mais ou menos, uma puxadinha. E vamos fechar aqui o caseado bem juntinho. E aqui, gente, nesta folha, como eu estou usando uma cartela em degradê, eu vou tentar colocar praticamente todas as cores que nós estamos usando aqui. Depois, no final, é que eu vou avaliar se de repente eu preciso dar um contorno ou não, tá? A gente depois avalia. Não é uma folha tão grande. Ficou a pontinha aqui. Vamos cortar. Só um pouquinho. Eu tô buscando fazer o mesmo buraquinho aqui, usar o mesmo. Então, eu tenho que sempre segurar para ele não sobrepor, que eu não quero que sobreponha. Ah, mas se sobrepor, às vezes fica bom, às vezes não fica. Mas eu tô sempre segurando aqui, puxando
Tá boa a imagem que eu tô vendo. Agora, como eu vou fazer pro lado esquerdo, eu só vou jogar minha linha aqui, né? Então, como eu já tenho aqui o caseado, eu tenho que ir por aqui bem juntinho para fazer a divisão. Fazer aqui um pontinho reto e sempre aqui. Agora aqui eu não vou usar esse mesmo pontinho, vou subir aqui um pouquinho para colocar o meu pontinho aqui do ladinho. Sim. Certo? Certo. Eu vou andar só um pouquinho, eu pus uns 2, 3 no mesmo, eu vou andar um pouquinho mais aqui e vou... Tudo que você faz é lindo. Beijos. Beijos pra você também. Tô aqui bem concentrada hoje com a minha cabecinha mais baixa, só prestando atenção aqui no que eu tô fazendo, né? Isso aí. Pontinhos são pequenos aqui. Eu vou fazer mais um nesse mesmo tom de linha e já vou mudar de cor. Aí a gente vai colocar as outras cores aqui. Obrigada, gente. Olha aqui, ó. E agora eu vou continuar voltando aqui desse lado. Se eu quiser começar aqui, eu poderia passar, gente, pelo avesso aqui. Perguntinha. E iria ali, começaria ali. Fala, meu filho. Você está entrando no caseado de baixo ou sobre ele? Não, de baixo, não por cima. Aqui, ó. Eu pego aqui, bem aqui assim, não embaixo, bem no cantinho, bem aqui assim, ó. Deu pra ver? Deixa eu puxar mais um fundo. Pera aí, eu consigo fazer aqui. Agora acho que melhor. Se você não quiser laçar, gente, se você achar que tá muito, é que fica um pouquinho mais lento, né, o processo. Aí você para, pega a linha e passa por baixo. Eu já gosto de jogar a linha aqui, olha, seguro com o meu dedo, eu e meu dedão. Tá? Daqui eu vou arrematar daqui a pouco e colocar outra linha pra gente fazer ela bem colorida com os tons de verde que eu estou usando nesse trabalho. Qual é o tecido que está
sendo usado? Esse aqui é um algodão cru, tá? Esse risco aqui, gente, está na comunidade Bordando com a Jabesta, que é um grupo fechado no Facebook, onde eu coloco todos os riscos aqui que eu faço na live. G, é igual ao bordado do abacaxi, né? Isso. Isso. Só que aqui, por exemplo, eu comecei no mesmo, aqui já não, aqui alguns aqui no mesmo, os outros não, tá? Então, isso que difere um pouquinho. O abacaxi a gente fez tudo a partir lá do centro, se não me falha a memória. Se falhar a memória, depois eu vou lá e assisto a aula e vejo o que eu fiz, né? Viu, mãe? A Yara Reis do Rococó está com a gente. Nossa, que e maravilha! Pediram para você explicar o que ela falou, que ela sugeriu um caseado solto. Então pediram uma pergunta para explicar o que seria um caseado solto. Será que é aquele caseado que faz na borda, Yara? Será que é esse? Porque assim, cada uma acaba chamando o jeito que está fazendo de uma forma, né? Regional ou não, cultural ou não, de país a país, o ponto acaba sendo o mesmo e então, aí cada uma acaba chamando de uma forma, né? G, esse ponto também pode ser com caseado mais largo? Mais abertinho pode, é que a folha não é grande, essa folha aqui, gente, ó, eu vou pegar minha régua aqui, deixa eu medir aqui pra vocês, essa régua, eita, essa folha tem 3,5 cm. Então, é um caseado rápido. Com que você risca os tecidos, por favor? Eu uso uma caneta térmica da Friction Ball. Tem outras marcas também, ó. Essa caneta aqui apaga com calor. Normalmente eu uso ferro de passar mesmo, para tirar o risco, tá, gente? Raramente eu uso secador, mas também sai. Sobre o caseado solto, a Yara Reis falou que é para fazer uma pequenininha com rococó. Não entendo, mas deve fazer sentido. Ah, para fazer o rococó aqui em cima, será? Estão perguntando qual é o número da linha. O número eu usei agora a 258 e vou pegar agora a 257. Tá bem juntinho, bem pertinho. Será que é isso, Yara, que eu entendi? Ó, a Neuza, em outro ponto aqui, tá falando que tá abordando esse risco, mas essa folha não tem no risco. Diz que foi alterado. Eu não sei, você já deu isso anteriormente? Eu já fiz no abacaxi. Gente, eu risquei a mão aqui agora, fiz gominhos, aí você faz à vontade, tá? É um risco novo, então. Não é um risco, é o mesmo risco. Eu só risquei aqui pra eu delimitar onde eu vou colocar os meus caseados. Só isso, gente. Eu peguei a minha caneta aqui, antes da gente entrar, faltando uns 3 minutinhos antes da gente entrar, porque às vezes fica um pouco mais moroso. Eu quero agilizar, né? E eu fiz só isso. Eu fui fazendo aqui, ó, esses risquinhos, tá? Então tem coisas que eu faço na hora, o risco não foi alterado. Oi? Quantos fios você está usando? 3 fios, ó. Aqui já tinha 3 fios desse tom, usando uma agulha número 8. Isso aqui, na realidade, é a direção que eu quero que fiquem os pontos, tá bom? Então não é a alteração do risco em si. A folha tá aqui, de boa. Aí eu escolhi uma, você pode necessariamente, gente, ó, nesse trabalho aqui, é uma oportunidade para você colocar a sua criatividade para fora. Beijo pra Graça Seabra. Graça, um grande beijo, minha querida, para você também. Muito obrigada, viu, pelo seu carinho. Eu espero que você fique bem e todos os seus, tá, Graça? Deus abençoe vocês. Esse daqui, por exemplo, se você não quiser fazer esta folha aqui, ó, aqui nesta aqui, desse joguinho que tem 3 folhas, você pode fazer na outra, pode fazer aqui. Ó, você pode fazer aqui. Essa daqui você pode fazer aqui. Aí fica a seu critério, ó. Eu repeti essa com ponto cheio que eu gostei bastante. E aí eu fiz o ponto alinhavo aqui dentro, fiz haste em volta. Aqui no outro lado. Se você não quiser, por exemplo, aqui, que a gente já fez este galho aqui todo em nó francês aqui, olha. Você pode fazer outros pontos, pode ser que eu faça outros pontos, ainda não cheguei, ainda não pensei. E esta folhinha aqui, eu peguei do outro lado e só risquei agora.
bem. Aqui eu vou continuar no mesmo, que é para poder fazer a divisão de uma pétala para a outra. E essa daqui, por exemplo, essa linha aqui, até tô pegando muita linha. Vou fazer mais uma aqui, tá? Bem pequenininho. Tá pegando muita linha. Tô pegando muita linha. Louco, peraí que eu tô escapando um pouquinho da câmera. Quer todas as linhas do mundo. Oh, meu Deus. Eu vou colocar outra cor aqui já. Pra gente... Não tem que ser aquela coisa certinha. Então a gente começou no 258, Aí. a mais escura, né? Ó, 258, 257, 257, 256, 255, 254. Essa que tá de abelhuda aqui, a 887, eu fiz uma florzinha aqui, ó, que eu ainda vou fazer as outras, tá? Eu fiz só de teste e a gente tem a outra pra fazer, depois a gente faz junto, tá bom? Tem gente aqui que já sabe fazer bastante bordado, mas tem gente que tá entrando aqui, inclusive no mundo do bordado, tá bom? Então por isso a gente repete e faz o trabalho aqui com vocês. Muito bem. Tá vendo como já deu uma luminosidade aqui, olha? A ideia é realmente bagunçar um pouquinho, mas ir subindo até chegar na cor mais clara. E no meio do caminho aqui, em algum desses gominhos, eu vou jogar aquela outra cor.
pensar aqui nesta folha. Tá certo? Ou então essa bem gordinha aqui, ó. Vamos pegar uma mais magrinha, que nem a professora um dia foi. Manda um beijo pra Solange. Por exemplo, eu poderia fazer mesmo ponto caseado que eu tô fazendo aqui, eu poderia fazer ele nesse sentido. Você tá aqui, fazendo 3 de cada cor? 3. Eu vou fazer um agora de uma cor. E aqui eu vou pular e vou deixar uma pra colocar aquela corzinha que eu falei. Ó, até acho que eu vou fazer mais pra cima. Ó, eu poderia fazer o caseado assim, ó. E vir do outro lado e fazer o caseado assim. Eu já fiz assim. Fica muito legal. Uma outra maneira, né? O caseado aqui nessa parte. Uma outra maneira que eu já vi fazendo e fica muito legal. Não precisava ser folha. Era um outro motivo, sei lá, um outro desenho, eu não me lembro. Fazendo o caseado ao contrário. Coloca o caseado aqui nessa parte aqui. Vai ficar um caseado do lado do outro. Parece que você fez ponto reto e depois fez algum outro ponto no meio. Então, às vezes, a colocação do ponto, você olha, ele dá uma outra ideia e você pensa que é um ponto e às vezes é um ponto básico que a gente usa. Por exemplo, você poderia fazer o caseado nesse sentido aqui, ó. Poderia fazer o caseado aqui e aqui você pode fazer um contorno. Eu ainda tenho muitas ideias para colocar aqui nessas folhas, né? Pra gente trabalhar aqui e fazer algumas coisas bem diferentes. Eu sempre estou estudando, sempre estou procurando algumas coisas diferentes para trazer para vocês, de colocação dos pontos, né? Deixa eu ver se eu tiro aqui. Essa linha aqui, olha, eu cortei um fio comprido porque eu estava usando um fio dobrado em 2. Então ele tá mais compridinho um pouquinho. Então quando eu tenho essa linha aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar, não são 3, aqui eu vou juntar 2, vão ficar 4, certo? Aí eu vou cortar, fiquei com 4. Vou tirar um fiozinho, vou tirar até essa ponta aqui, que ela tá bem feinha aqui. Tem uma bem descabeladinha aqui, ó. Então eu vou tirar uma. Mas eu não desperdiço isso aqui, eu não jogo fora. Eu deixo aqui do lado e depois eu enrolo ela. E aí eu fiquei com as 3 aqui, que eu não precisava de tanta linha, porque eu vou fazer 1 ou 2. Tá joia. Pode ser que eu faça daqui, ó, aqui pra cima. Então eu vou fazer começar aqui de novo, só pra gente tirar a dúvida da separação de cada gominho. Porque se você começa aqui em cima, o caseado, depois você tem que tomar cuidado quando você for fazer isso aqui, ó, de não pegar no ponto em cima, porque aí o caseado vai ficar por cima. Também dá certo, tá? Também daria. Vamos lá. Até uma Gilete adorou a explicação sobre a colocação dos pontos. Que bom. A gente sempre tá buscando trazer dessa forma para ser mais fácil, né? Pra gente saber que às vezes, não há necessidade de você aprender 259 pontos, tá? Nem os seus 259. Sabendo 1, 2, 10, 15, 65, como eu ensino, você consegue fazer trabalhos maravilhosos. E aí, num trabalho, por exemplo, no que eu mostrei no começo, que é o trabalho do Armarinho São José, ó, vou pôr bem aqui juntinho. Esse trabalho, a gente colocou 13 pontos. Por quê? Porque a gente queria mostrar a forma diferente de você colocar os pontos. Mas eu posso pegar 3, 4, 5 pontinhos e trabalhar numa peça só. Eu posso trabalhar, eu estava mostrando para o César, né, César? Sim. Um trabalho de alunas que a gente, quando eu dava aula lá na escola de moda, cada um só ponto. Espetacular. Exatamente, né? Só ponto. Eu dei uma laçadinha aqui para ele cada poder um mais fechar. espetacular que o Só outro. ponto palestrina. Pega um motivo bem bonito de folhas, ou então reborda, né? Um tecido. No caso, ali a gente fez era um linho estampado, a gente virou do avesso, né? O avesso permitiu isso, e a gente cobriu cada um com ponto palestrina. Deu um certo trabalho. Às vezes a gente tinha 3 ou 4 alunas fazendo a mesma almofada, né? E primeiro elas aprendiam, como a gente aqui, e depois elas executavam o ponto. Então, um ponto só, colocado ele bem no seu trabalho, fica lindo. Experimenta, por exemplo, fazer só de correntinha, só de palestrina, só de ponto ostra, só de ponto caseado, né? Fica lindo, diga. A
folha grande dividida ao meio com pontos diferentes em cada lado. Quais os nomes desses pontos? Então, não tem nomes do ponto. Eu não dei nomes e são pontos que a gente já sabe. Por exemplo, aquela folha que eu já mostrei aqui, já mostro já. Eu comecei com ponto atrás. Depois, eu fui com pontos, vamos falar pontos retos que a gente foi passando. Depois, eu fiz um trançado. A gente foi vai e vem. Essa linha é círculo ou é outra? Não, essa aqui é a cruz corrente. Eu não tenho as linhas... Tá ficando tão bonito. Já fiquei apaixonada. Eu não tenho as linhas círculos, tá? Círculo. Tenho pouco. Tenho, mas não como eu tenho as da cruz corrente. Então, uma hora, quem sabe, eu consiga ter as cores todas da círculo. Por enquanto, não. Ainda tá tudo muito caro por conta de tudo. E aí... Tudo dobrou de valor, né? Inclusive a linha. Principalmente a linha, tecido, feltro, qualquer coisa, gente. Qualquer coisa tá tudo caro. E, ó, fechei aqui. Vou fechar bem aqui no juntinho. E aí eu vou fazer aqui, essas daqui eu vou fazer o mesmo tom. Em um cantinho aqui, ó, que a gente já viu, né? Depois eu vou trazer aquela prontinha pra você, porque a gente já viu como fazer. Aí é uma questão de você colocar as cores, ó. Esta cor aqui, ó, eu quero colocar ou aqui ou aqui, provavelmente aqui, ó. E depois eu finalizo com esse tom mais clarinho aqui, que é o 254, que é da cartela que eu tenho. Então eu usei todas as cores, tá? Então essa daqui eu vou fechar mais um pouco aqui, porque ela tá bem bonita, vai dar uma vista bem legal. E se de repente eu achar que eu tenho que pegar essa aqui, que eu tenho aqui guardado, um restinho, e colocar aqui, olha, eu coloco pra poder fechar. Pergunta tá bom? Final. Fala, meu filho. Que ponto é esse da folha junto das folhas que você está riscando? Vamos lá. Não entendi também. Também não entendi. Espera, ainda não arrematei aqui. Deixa eu tirar aqui o meu bastidor. Ela falou o ponto que está junto das folhas que você está bordando, deve ser. Olha, agora, antes da gente, né, se despedir, porque a gente já tá aqui no final, eu vou fazer recapitular aqui os pontos que a gente fez. Então, deixa eu tirar um pouquinho o zoom daqui do pessoal do Facebook e YouTube, para você... Deixa eu ver. Isso, para você acompanhar, e o pessoal também do Instagram, para você acompanhar aqui os pontos que eu utilizei nesse trabalho. Então, a gente acabou de fazer o caseado, beleza? Ok. Aqui, ainda não consertei isso aqui, ó. Essa parte aqui dobradinha ainda não consertei. Provavelmente eu vou desmanchar estas duas aqui e talvez eu desmanche tudo, tá, gente? É que a gente acaba perdendo um pouquinho da linha, mas enfim. Eu achei que ficou muito aqui do mesmo. Talvez eu comece fazendo o ponto cheio aqui do meio, porque ficou muito cheio, tá? Então, esta folha é o ponto reto, né? Que é ponto folha pegando aqui no mesmo. Tem que ser um pouquinho menor, assim não ficou bom. Nó francês, ponto atrás. Aqui é um ponto cheio. Aqui também é ponto cheio. Aqui é ponto folha. Porém, esta folha aqui eu ainda vou repetir ela de novo, tá? Eu sei que tá longe. A gente já deu aqui, essa aqui tem abertura, eu chamo ela de folha trançada, tá vendo como ficou aqui o avesso? Tá vendo? Ficou abertinho, a gente vai repetir ela aqui depois com vocês. Aqui a gente fez ponto margarida com 2 tons, ó, o mais clarinho aqui no meio, margarida aqui dentro, tá? Aqui é margarida por fora e ponto reto, depois um ponto haste. Esta daqui, ó, gente, aqui não tem nome. O que eu fiz aqui? Contorno de ponto atrás, grande, essa aula tá aqui, ainda disponível para você assistir. Tá? Então, eu fiz aqui ponto atrás grande, no meio também, tudinho. Depois eu peguei a linha e fui trançando aqui por dentro. Pegava aqui, descia. Pegava aqui, descia pro outro lado. E assim eu fui fazendo. Fui fazendo. E depois eu peguei um outro tom. Nós fizemos esse, tipo uma... Esqueci o nome agora, uma tapeçaria, não é tapeçaria, eu esqueci o nome agora, um trançado que a gente fez aqui, ó, por baixo, fui, voltei, tem tudo passo a passo para você desta folha. E aqui, gente, aqui eu fiz diferente, eu peguei um pontinho de cima, um pontinho de baixo e dei um pontinho entre eles pegando, tá? Então, não tem um nome específico, eu simplesmente
Fiz aí uma composição que eu achei que ficou harmonioso, ficou muito bonito, eu gostei muito dessa folha. Eu provavelmente repita ela no outro lado, porque aqui, ó, aqui eu elegi, eu quis assim, né? Sabe? É uma mandala. Isso, obrigada. Quem falou cestaria? Lucília falou. Lucília, obrigada, meu amor. Aqui, onde eu coloquei essas pintinhas aqui, é onde vai ficar o meu bastidor, aqui em cima, o bastidor, a ponta dele aqui. Então, se você quiser fazer aqui desse lado, também não tem problema. Se você quiser fazer aqui desse outro lado aqui, não tem problema. Você fique à vontade, né? Para dar direção. Aqui também ficaria legal, né? Mas eu elegi aqui, ó, esse lado aqui, para deixar o meu bastidor aqui bem cheinho, tá vendo, ó? Tá? Ok? Então o bastidor é um bastidor grande, e o risco tá lá para você imprimir. Você pode aumentar, você pode diminuir, você pode pegar algumas folhas daqui. Eu fiz uma composição, fiz à mão e ficou bem legal.